Boa tarde, gente. Na nossa aula hoje de História, vamos fazer uma pequena revisão sobre assuntos que cairão em nossa avaliação. Como vocês sabem, nós falamos um pouquinho aqui, principalmente sobre o processo de sedentarização, ou seja, nomadismo, sedentarismo. Isso não vai ser cobrado na prova, tá certo? O que vai ser cobrado na prova vão ser basicamente as duas civilizações que foram aqui trabalhadas, tanto o Egito como a Mesopotâmia. Para isso, minha gente, é interessante o seguinte, que vocês façam um pequeno estudo em casa sobre como essa sociedade ela era organizada, sobre a religião dessas duas civilizações, certo? Assim como também as características políticas e culturais. Eu vou falar um pouquinho aqui, tá certo? De forma resumida, para dar um norte para vocês. Mas eu também vou indicar formas para vocês pesquisarem e vocês lerem. Não só no livro, mas também em sites que podem trazer boas informações. Um site que eu indico para vocês é o Toda Matéria e também o Brasil Escola. São ótimos sites que trazem informações sobre essas duas civilizações de forma resumida e clara para vocês entenderem, tá certo? Antes de qualquer coisa, minha gente, é importante que vocês verem o seguinte: essas duas civilizações elas são importantes na nossa história e a gente estuda elas justamente porque foram as primeiras civilizações a criarem um desenvolvimento urbano, ou seja, criarem a ideia de cidade com sistemas de esgoto, com sistemas hídricos, ou seja, com a proximidade com o rio e com o uso racional das águas desse rio, com um sistema produtivo muito avançado para a época, desenvolvimento de técnicas de agricultura e em outros diversos campos. Aqui vamos citar o seguinte: tanto o Egito como a Mesopotâmia tinham uma forte proximidade com os rios, com a água. O Egito com o rio Nilo, a Mesopotâmia com o rio Tigres e Eufrates. Também por isso a Mesopotâmia era conhecida como crescente e fértil, justamente por causa dessa proximidade com os rios e também por causa do desenvolvimento da agricultura. Tanto na Mesopotâmia como no Egito, havia um sistema de crenças, ou seja, uma religião que era politeísta. Como vocês sabem, nós vivemos numa sociedade que é, em sua maioria, monoteísta, ou seja, nós temos a crença em apenas um Deus. Já no Egito Antigo e na Mesopotâmia, havia a crença em diversos deuses. Os deuses eram, digamos que, provenientes de diversos aspectos. Desde um deus do submundo, como é o caso de Anubis, certo? Até um deus do sol, como era o deus Ra. Eram diversos deuses para representar diversos elementos que compunham a vida dos povos do Egito e também dos povos da Mesopotâmia. E uma característica desses deuses é que eles tinham, principalmente no Egito, é que eles tinham uma parte humana e uma parte animalesca. E é importante vocês lembrarem disso, tá certo? Eram civilizações politeístas, ou seja, tinham a crença em diversos deuses. A partir disso, vocês vão ver também que há uma influência muito forte da religião no sistema de governo e no sistema de organização social. A exemplo do que podemos denominar hoje de democracia, por exemplo, que é o poder do povo, onde o povo vai, através das urnas, eleger os seus representantes. No Antigo Egito e na Mesopotâmia não era assim. O sistema de governo era basicamente a teocracia. A teocracia que pode ser tida como o governo do divino. Teo, certo? Divino. Cracia, poder. Poder do divino.
Por que isso? Porque tanto a figura do rei na Mesopotâmia, como a figura do faraó no Recife, lá vai eu, a figura do faraó no Egito, eles basicamente tinham esse lugar através de uma ligação com as divindades da época. O rei era rei porque ele nasceu príncipe. E o primeiro rei se tornou rei justamente porque ele era um representante dos deuses. E com o faraó isso é muito mais forte. Até porque o faraó era uma espécie de representante dos deuses na terra. Era tido como isso. Então, há essa união muito forte entre política e religião. Isso no Antigo Egito e também na Mesopotâmia. A Mesopotâmia, minha gente, que a gente deve situar o seguinte: o Egito era uma civilização submissa ao faraó. Na Mesopotâmia, acontecia que o rei possuía o poder, mas as cidades-estados possuíam certa autonomia. Cidades-estados que eram compostas por alguns povos, que eu citei para vocês quando eu falei sobre a Mesopotâmia. Os assírios, os caldeus, os sumérios e também os babilônicos. Todos esses eram os indivíduos que habitavam na região da Mesopotâmia e cada um possuía suas características. Dentro da prova, vocês vão ver que vai ter textos de apoio para vocês resolverem as questões, mas é importante que vocês tenham conhecimento sobre as características culturais, religiosas e políticas desses povos. Evidentemente, também é importante que vocês vejam como estava organizada a pirâmide social no Egito, que tinha como topo o sacerdote máximo e representante político máximo, a figura do faraó. O faraó era uma espécie de figura divina, porque tudo que o faraó falava era como se fosse a representação dos deuses na terra. Então, uma lei do faraó era também a lei dos deuses. Então, por isso, o poder do faraó não era somente um poder político, mas é um poder meio que místico. Vocês também têm que vislumbrar e observar no Antigo Egito a relação entre os egípcios com a morte. Porque cria-se e fundamenta-se a ideia muito forte de uma vida após a morte. E é isso que embasa o ritual da mumificação, que nada mais é do que uma busca de preservar o corpo para que quando a alma retornasse a esse corpo, o corpo estivesse preservado. Além disso, é muito importante também que vocês observem, para além desse ritual da mumificação, certo? Tanto essa relação com a morte, evidentemente, como também como estava organizada essa mumificação e que isso movia, em certa medida, a economia e mobilizava também as relações sociais no Antigo Egito. Na medida que, no começo, essa mumificação era somente os faraós que passavam por isso. Depois passavam por isso os indivíduos que eram pagos, ou melhor, pagavam para passar por esse ritual de mumificação. E esse ritual de mumificação, que inclusive ajudou bastante os egípcios a desenvolverem técnicas na medicina. Por quê? Porque ao dissecarem os corpos para fazer a mumificação, eles passavam a conhecer a anatomia humana. Ou seja, ao retirar as vísceras. Vísceras vocês sabem que são os intestinos, o coração, né? Fígado, rins e órgãos internos para o corpo ser limpo. A partir disso, criava-se um conhecimento sobre o interior da anatomia humana. Então, por isso, minha gente, a medicina no Antigo Egito evoluiu bastante. Assim como a medicina no Egito, houve uma evolução muito forte da álgebra, que hoje vocês estudam na matemática. Houve também um desenvolvimento muito forte da astrologia na Mesopotâmia, que era o estudo dos astros, a compreensão das constelações. Tudo isso foi desenvolvido por esses povos.
Então, são povos interessantes e importantes para compreender a sua contribuição no campo do desenvolvimento da história. Qualquer dúvida, a gente tira na quinta-feira, tá certo? Até a próxima e tudo de melhor.